Pronto, vamos lá. Vamos iniciar a correção na nossa prova. A primeira questão da nossa prova foi: assinale a alternativa correta abaixo. Cefalometricamente, qual é a denominação do ponto mais póstero inferior do ângulo da mandíbula, que nos dá auxílio para a formação de plano? Aí a alternativa A, pogônio. Não. Alternativa B, incísio. Não. Quando a gente estava falando de... quando a gente diz assim, ó, região mais póstero inferior do ângulo da mandíbula. Então, aqui, ó, não é? Póstero inferior do ângulo da mandíbula. Aí, Maísa respondeu, gônio. Exatamente. E aí, eu coloquei aqui, pedi o ponto, né, mais póstero inferior do ângulo da mandíbula, e que nos dá auxílio para a formação do plano. No caso, ele auxilia para a formação do plano mandibular. Certo? Então, a alternativa correta, a letra D, gônio. A segunda questão. Segundo a classificação de Lischer, como denominaríamos e classificaríamos o fato do dente apresentar-se em ordem alterada no arco dentário? Então, essa ordem alterada quer dizer, aquele dente, ele não estava no local, não é? No seu local, que ele deveria ter erupcionado, certo? Então, em ordem alterada, assinale a alternativa em que se enquadra na classificação. Mesioversão, na letra A, axiversão, letra B, C, infraversão, D, transversão, não é? E letra E, axivestíbulo versão. Então, quando a gente fala do local alternado, é chamado de transposição, como Maísa colocou, ou também chamado de transversão. Não é tanto uma terminologia, né? Como a outra, encontra-se correta. Ok? Então, a alternativa correta do segundo é a letra D. Terceira questão. Na odontologia, deixa eu admitir aqui. Pronto. Na odontologia, e em especial para a ortodontia, a amamentação é um importante desencadeador dentofacial, favorecendo a obtenção de uma oclusão dentária normal. O ideal é que o bebê seja amamentado exclusivamente no peito por, no mínimo, 6 meses. Dessa forma, haverá grandes benefícios, né? Grandes benefícios. Então, escolha a alternativa que não está de acordo com os benefícios da amamentação para a oclusão. Alternativa A, preparação da musculatura para a mastigação. Correto, né? Lembra que a gente disse que com a mastigação, com esse movimento, não é? Aquele movimento de sucção, vai haver um estímulo, não é? Na toda aquela musculatura. Então, está preparando a musculatura para a mastigação. Alternativa A, correta. Depois, preparação dos músculos para a produção dos sons e da fala. Correto. Né? Todo esse sistema estomatognático, ele está sendo o quê? Preparado no momento da amamentação. Né? Pelos estímulos que a criança recebe, né? Tanto pelos movimentos que ela realiza, como pelo retorno que esse movimento de sucção vai acarretar de benefícios para ela. Aí, no caso, letra C, reforço da respiração nasal. Correto. Letra E, trabalho dos lábios, da língua e da face, facilitando a elevação da língua e o vedamento dos lábios. Alternativa correta. E a letra D, que era a alternativa que não estava de acordo, ele diz desenvolvimento do terço superior da face. Onde é o terço superior da face? Aqui.
né, nessa região aqui que pega o frontal, da linha do cabelo, né, até essa região do naso. Então, o terço superior da face e da maxila para o bom posicionamento dos dentes. Então, a gente vê que o terço superior da face não tem essa relação com o terço médio e com o terço inferior. Se a gente falasse terço inferior da face, beleza, né? Esse terço médio, a gente ainda ficava, que pegava essa região aqui anterior. Mas ele fala do desenvolvimento do terço superior da face, que corresponde aqui, da linha do cabelo a essa região aqui, próxima do naso. Ok? Então, a alternativa que não estava de acordo era a letra D. Quarta questão. Paciente na fase de dentição mista, 9 anos de idade, sexo masculino, bom estado geral de saúde, respiração mista, presença de dentes rígidos, gengiva de coloração normal, língua com postura inadequada, deglutição alterada, lábios com hipotonicidade, apresenta clinicamente e cefalometricamente maxila retroposicionada. Então, essa maxila está o quê? Retraída. E mandíbula avançada. Trespasse vertical negativo. Então, ó, negativo. Quer dizer, tem uma sobremordida, né? Na região anterior. Esse caso clínico pode ser classificado como alternativa correta, classe 3. Né? Porque ele ficou muito claro, maxila retroposicionada e mandíbula avançada. Né? Pela mandíbula avançada, a gente já se ligava que a alternativa correta era a letra B. Né? E ainda mais tinha um trespasse vertical negativo. Ok? Então, quarta questão, a alternativa correta, a letra B. A quinta questão. O completo conhecimento do crescimento e desenvolvimento crâniofacial é necessário para todos os dentistas, principalmente os ortodontistas. Em relação ao padrão de crescimento e desenvolvimento pós-natal da maxila e da mandíbula, é correto afirmar que... Então, essa questão foi em cima de crescimento e desenvolvimento, né, que nós estudamos. Então, a alternativa correta. Letra A. A maxila desenvolve-se inteiramente por ossificação intramembranosa. Correto. Né? A maxila se desenvolve pela ossificação intramembranosa. Letra A, corretíssima. Letra B. A mandíbula desenvolve-se inteiramente por atividade endocondral. Errado, né? A gente sabe que a mandíbula, ela se desenvolve tanto pela ossificação endocondral, como também pela ossificação intramembranosa. Então, inteiramente endocondral, não, errado. A alternativa C, a maxila desenvolve-se por ossificação intramembranosa e endocondral. Quem se desenvolve dessas duas formas é a mandíbula, né? A maxila desenvolve apenas pela ossificação intramembranosa. A cartilagem da cabeça da mandíbula, quer dizer, do côndilo mandibular, apresenta as mesmas características dos discos epifisários e das sincondrosas. Errado, possui características diferentes. Letra E. O processo de remodelação óssea da cartilagem da cabeça da mandíbula, do côndilo mandibular, é similar ao da superfície da sínfise mandibular. A sínfise aqui. E a gente sabe que essa questão da sínfise, ela ocorre o quê? O fechamento, né, no primeiro ano de vida. E esse processo não acontece na região, né, da parte de crescimento. O côndilo mandibular, ele continua crescendo, né, e ocorre o quê? O crescimento dele para trás e para cima.
né? Então, alternativa errada. Então, a alternativa correta é que a maxila desenvolve-se inteiramente por ossificação intramembranosa. Inclusive, quando nós tivemos a aula, eu coloquei um slide onde havia o resumo de como a maxila e a mandíbula, elas se desenvolviam, né? Como era esse desenvolvimento e como era que elas se deslocavam também, né? Tem até um resumo, depois vocês podem observar posteriormente, tá? A sexta questão. Com relação ao crescimento e desenvolvimento crânio-facial, identifique se as alternativas são verdadeiras ou falsas abaixo. A primeira questão. A curva de crescimento geral apresenta uma alta velocidade até os 10 anos. E a partir dessa idade, torna-se lenta até os 17. Então, alternativa falsa. A gente sabe que a criança tem o seu crescimento, né, e o seu desenvolvimento, mas a partir, né, dessa fase... Peraí. Pronto, a partir da fase, a criança vai passar pela fase de quê? Da pré-adolescência, ali. Então, naquela época é que vai haver o que a gente chama popularmente, vai haver o quê? Um estirão. E esse estirão é o que caracteriza o que a gente diz de pico de velocidade de crescimento puberal. Né? Então, ele vai ter aquele estirão, né? As meninas entre 11 e 13 anos, os meninos entre 12, 13 e 15 anos, né? Onde ocorre aquele maior crescimento. Né? Vão ter essas atividades, essas alterações, né? Vão ter aquelas alterações circumpuberais, né? Que a gente fala que é a formação de pelos no corpo, vai haver o aumento dos seios, né? Vai haver alteração na voz. Então, são características, né, de modificação desse processo, né? Quando a criança passa uma transição e ocorre o quê? O corpo muda de uma maneira geral. Então, dizer que essa alta velocidade só é até os 10 anos, a alternativa é falsa. A outra questão. A tuberosidade, ou seja, o tuber, e o processo alveolar são os principais locais de crescimento da maxila? Verdadeiro. Eu até coloquei também nos slides que os principais centros, né, de formação, de crescimento da maxila, né? Então, verdadeiro. Os locais de crescimento na mandíbula são a cabeça da mandíbula, o côndilo mandibular, o processo alveolar, que a gente viu, né, tanto da maxila quanto da mandíbula, são locais de crescimento, né, e a face posterior do ramo, quer dizer, do ramo ascendente da mandíbula, também são locais de crescimento. Então, alternativa verdadeira. O terço superior da face, sob influência da base do crânio, move-se para baixo e para frente durante o crescimento da cabeça da criança. Então, quando a gente fala dessa questão dos deslocamentos para baixo e para frente, tanto na parte da maxila quanto da mandíbula. Então, essa alternativa falsa. Então, a alternativa que tinha a sequência correta é a alternativa da letra D. Ok, pessoal? Pronto. Está feita aqui a correção. Então, deixa eu finalizar isso aqui. Deixa eu finalizar a gravação para a gente iniciar uma nova gravação.